Olá meus amigos e irmãos, todos que estão agora nesse momento acompanhando esse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da pregação de casa em casa, mas vamos salientar algo bem interessante. É uma ordem bíblica? Pregar de casa em casa é uma ordem vinda da parte de Deus? Porque assim, se a pessoa não prega de casa em casa, ela está em desconformidade com as orientações divinas? Então é interessante avaliar isso, porque houve uma situação, né, final aí de 2019, 2020, início de 2020, 2 anos e meio arredondando aí, que houve uma pandemia da Covid-19, onde as testemunhas de Jeová interromperam a pregação de casa em casa. E aí surgiram vários questionamentos, até porque depois reativaram essa modalidade de pregação. E aí, quer ver? Alguns questionaram, perguntaram até de forma sincera. Foi o caso aqui do Márcio Vanderberg. Ele inicia falando assim: olá Ronaldo, espero que esteja bem você e sua família e que continue nas graças de Deus. Obrigado, Márcio, pelo carinho, obrigado pela atenção com minha família, que você também esteja nas graças de Deus, que sua família seja abençoada. E o Márcio, numa forma assim, para a gente compactar o comentário dele, ele mencionou, né, para as testemunhas de Jeová, pregar de casa em casa é algo bíblico. Mas o que aconteceu na época aí da pandemia, que teve que encerrar? Será que nós violamos a ordem de Deus? E agora, qual é a base bíblica para o retorno? E ele encerra, né? Amigo, espero que não leve a mal essas perguntas sinceras. Aproveitei que ainda não colocou vídeos dos comentários. Boa noite, grande abraço e tudo de bom. Não leva a mal, até porque notei que é sincero o seu questionamento, a sua pergunta. Mas você ainda mencionou, né, em outro vídeo a seguinte questão: a pregação de casa em casa das testemunhas de Jeová não é uma ordem bíblica. Prova disso foi a pandemia. Ficaram 2 anos sem pregar de casa em casa. Pergunta: como pode uma doença a nível mundial parar uma ordem divina? Ok, Márcio, então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre essa situação da pregação de casa em casa e se é uma ordem divina. Como lidar com esse tema, né, diante da pandemia que houve aí, a paralisação, agora o retorno? Então vamos lá. A princípio nós temos que ser razoáveis, né? Eu acredito que qualquer pessoa de bom senso que tenha um pouco do entendimento sobre a eficácia da pregação das boas novas não vai negar isso, da importância. Porque assim, de forma verdadeira, pregar de casa em casa é uma modalidade muito eficaz de alcançar as pessoas. Vamos pensar aí em algo, quer ver o censo, né, que é algo realizado de forma periódica aí pelos governos para saber como está a nação. Eles fazem como? Eles falam numa casa, vão lá para outra rua, vai lá para outra cidade. Não. Eles vão de casa em casa. É um modo extremamente eficaz de saber com exatidão o que está acontecendo. Então, aqueles que realizam o censo vão de casa em casa. De cada apartamento eles tocam ali o interfone e procuram falar com as pessoas. Porque dessa forma eles conseguem apanhar as informações exatas. Eles sabem que alcançaram um índice, né, de informação precisa. E ao relatar as informações, eles não vão fazer uma avaliação mais ou menos. Até porque quando pula uma casa, pula outra, você não vai atingir determinado grupo de pessoas e aí talvez não vai fazer uma avaliação correta para o bom andamento daquilo que o governo pretende, que é saber como anda a sua nação, quais as dificuldades, quais são os índices, enfim. Nós sabemos da importância do censo e assim eles realizam de casa em casa porque atingem todos. A pregação de casa em casa, quando realizada dessa forma, olha, só se a pessoa é assim, não é o caso aqui do Márcio, viu? De forma alguma eu não notei isso. A princípio não notei, mas assim, existem pessoas que querem demasiadamente achar um defeito nas testemunhas de Jeová.
E tudo que fazem é um motivo para a crítica. Mas qualquer pessoa razoável vai notar que é muito eficaz essa modalidade de pregar de casa em casa. Até pelo objetivo, porque assim, é atingir o maior número de pessoas, alcançar todos. E quando você faz de uma casa, vai para outra, aí olha, a tendência é alcançar todos. Isso de forma sistemática, muito mais. Cada congregação tem um mapa do território, para quem não sabe, tem um mapa do território. E ali, eu lembro quando, há 20 anos atrás, né, aí eu mapeava os territórios e a gente tinha que andar. Cada andada, uma curva, eu desenhava para uma curva, colocava uma casinha, e aí a gente tinha mais ou menos quantas casas, qual é o tamanho do território. E quando preenchia esse território, quando trabalhávamos de casa em casa, aí a gente anotava, concluído, pegava um outro cartão. Então a gente sabia com exatidão que todo o território estava sendo atingido pela pregação das boas novas. Hoje em dia, com mais facilidade, tem aí os mapas da internet e é muito mais eficaz. Vamos ser, assim, no mínimo razoáveis para entender a eficácia disso. Mas tá bom, vamos lá, vamos para a parte bíblica. Tem ordem bíblica para isso? Tem fundamento? Da onde tiraram as testemunhas de Jeová essa ideia de pregar de casa em casa? Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, antes de alcançar um grupo de pessoas, ele reuniu os seus seguidores, 70 desses, né? E ele fez exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 1 a princípio diz assim: Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de 2 em 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. Essa passagem bíblica é bem interessante, que mostra realmente Jesus Cristo organizando um grupo de evangelização para falar sobre ele. E aí ele reuniu 70 e aí designou os pares, né? Então 35 foram designados para ir à frente, de 2 em 2. Interessante essa modalidade, porque não reuniu de 3, 4, 5, 10. Não, ele achou apropriado que um acompanhasse o outro e era suficiente. De 2 em 2, eles foram à frente ali falar sobre Jesus. Agora, onde anda aí a parte de casa em casa? Nós vamos analisar o 7. O 7 ele cita assim, ó: Assim, fique naquela casa comendo e bebendo as coisas que lhe oferecerem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de uma casa para outra. E aí algumas pessoas falam assim: viu só? Não mude de uma casa para outra. Então a pregação era somente naquela casa? Se estabeleceu ali e não falava mais com ninguém? Não, é evidente que não, né? Evidente que esses são apenas críticos maldosos, porque, ou pelo menos pessoas que não têm razoabilidade de entendimento, porque é claro que aqui estava falando sobre a hospedagem. Quando chegassem em determinada cidade, eles deveriam encontrando pessoas de bem, que acolhesse eles podiam ficar ali, comendo, bebendo, até porque é digno isso. As pessoas queriam mostrar hospitalidade e eles podiam aceitar isso. Não está aqui proibindo ir de casa em casa. É claro que ao amanhecer, eles não iam colocar seus pezinhos para cima na mesa e apenas comer e beber. Não, eles sairiam para pregar. Eles continuariam a falar sobre Cristo. Apenas poderiam retornar àquela casa e assim continuar o seu trabalho na localidade. Até porque o 8 diz assim, ó: Também, onde quer que vocês entrarem numa cidade e as pessoas o receberem, também, né? Comam o que for colocado diante de vocês. Então era somente uma orientação quanto ao seu sustento, até porque eles podiam ir em outras cidades, outras aldeias. Mas ali, naquela cidade, eles podiam ficar à vontade e ali receberem. Era apenas uma orientação de aceitar a hospitalidade. Ponto. Mas, de verdade, nós avaliamos que Jesus Cristo reuniu de 2 em 2 e eles foram pregar. E é claro que atingiram uma determinada casa. E é claro que eles poderiam pregar nas ruas, nas praças, naquela casa, na outra casa, na outra casa.
Mas é interessante observar o seguinte: quando Jesus Cristo faleceu, quando ele morreu, quando ele foi executado, e aí ele foi para o céu, e aí começaram a surgir as primeiras congregações, os grupos organizados ali pelos apóstolos, eles fizeram algo tão interessante que foi manter um padrão, uma modalidade de pregação. Quer ver? Observe aqui onde diz assim: e todo dia no templo e de casa em casa continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. E também diz aqui em Atos 20, verso 20. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente e de casa em casa. Observaram nesses textos? Os primeiros cristãos, os apóstolos, eles tinham essa modalidade de pregação. Eles faziam outros tipos de pregação no templo, nas ruas, nas praças. Mas eles seguiam e ficou descrito na palavra de Deus que eles realizavam a pregação de casa em casa. Alguns podem dizer assim: ah, mas eles iam numa casa, pulava, ia lá na outra casa. Depois, de onde tiraram isso, né? Eu particularmente não estive ali, eu não sei se era exatamente assim. Saía dessa, ia para aquela e assim. Mas também não posso afirmar que ia dessa para outra seguinte. É muito mais lógico eu concluir que quando falava sobre de casa em casa, e se eles queriam atingir o maior número de pessoas, era de casa em casa. Assim, eles faziam um trabalho bem mais positivo, bem mais interessante de casa em casa. Mas seja como for, essa modalidade de casa em casa é descrita na palavra de Deus. E as testemunhas de Jeová, na sua atualidade, eles, de forma organizada, avaliaram a eficácia disso. E com base bíblica, com uma modalidade, servindo assim de modelo, nós então trabalhamos de casa em casa, conforme eu mencionei, atingindo todas as pessoas. De forma organizada, cada congregação sabe que atingiu o seu território. E aí de outra cidade atingiu esse território, e assim vai, e assim vai. E mundialmente podem passar os relatórios dizendo: todas as pessoas estão sendo alcançadas, todas as casas estão sendo alcançadas, todas as famílias estão recebendo o ensino de Cristo. Entendeu? Então é eficaz sim, já mostrou a sua importância, até pelo aumento da quantidade de testemunhas de Jeová que vieram dessa modalidade, e tantas pessoas que passam a estudar a Bíblia. Enfim, é eficaz, tem base bíblica. Ah, mas é uma ordem bíblica de casa em casa? Não, não é uma ordem bíblica. É um modelo estabelecido. É um modelo que eles praticavam, que Jesus Cristo passou de 2 em 2 e mandou eles irem e atingiram algumas casas, e depois os apóstolos, até porque possivelmente viram a forma de Jesus Cristo iniciar, e aí eles não se refreavam de pregar publicamente e de casa em casa. Então é um modelo bem interessante estabelecido, mas não é uma regra bíblica, apenas um modelo. A orientação, a ordem bíblica é exatamente a que Jesus Cristo deixou um pouco antes de ir para o céu. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ele disse assim: portanto, vão, notem a ordem, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Está aí a ordem. Vão, ou conforme a gente dizia no passado, ide. Mas assim, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que ensinar todas as coisas que Jesus Cristo ensinou. Ah, mas não está descrito na Bíblia, a pessoa não pode ler? É função, é obrigação, até porque foi a última ordem dada, né? Antes dele ir para o céu, ele disse: vão e ensine as pessoas as coisas que eu ensinei. Vão, batizem.
Olha só a importância disso. Ele desejou, e aí foi uma ordem, a evangelização não podia parar com a saída dele. E assim os apóstolos, assim os seguidores de Jesus fizeram. Assim as testemunhas de Jeová fazem atualmente. Se empenham em alcançar todas as pessoas, em todas as nações. Ah, mas as testemunhas de Jeová então violaram porque pararam durante a pandemia? De jeito nenhum. Porque as testemunhas de Jeová não pararam. Porque assim, a ordem não é de ir de casa em casa, é apenas um modelo que foi estabelecido e que as testemunhas de Jeová concluíram ser eficaz, e é eficaz, e assim seguiram. A ordem é evangelizar, é falar sobre Cristo. E as testemunhas de Jeová não pararam. Ah, mas não pararam de casa em casa? Sim, pararam com essa modalidade. Mas nós sabemos muito bem que até o dia que eu estou fazendo esse vídeo ainda existe a pandemia da Covid, mas de uma forma muito mais branda. Mas houve um momento muito tenso. Quem quiser, né, dependendo do momento que vê esse vídeo, dá uma buscada aí nas informações, né? Busca as informações que vocês vão ver quantos morreram. Quantos morreram? Negue quem quiser negar. Mas houve uma pandemia, foi terrível, muitas pessoas perderam suas vidas. É uma doença que veio aí, ó, ninguém sabia como solucionar isso. Mundialmente, bilionários tiveram que encerrar as suas atividades, perderam muito dinheiro, mas tiveram que encerrar. Não é só, isso tem nada a ver com as testemunhas de Jeová. De forma mundial, e não é local, mundial, pessoas pararam eventos esportivos, o basquete, bilionário basquete americano, a Fórmula 1, Olimpíadas, eventos, né, filmagens de Hollywood, de novelas, programações, enfim, o mundo travou. O distanciamento social teve que ser colocado em prática porque era, né, contaminava a presença ali, a aproximação contaminava as pessoas. Muitos médicos, infelizmente, muitos enfermeiros, muitas pessoas da área da saúde perderam suas vidas. Foi algo realmente real, foi algo existente e que os governos, de forma mundial, aqueles que tiveram bom senso, tiveram que fazer algumas medidas. Pode ser exagerada para alguns, seja como for. Foram medidas sanitárias, medidas que visavam a proteção e aí o distanciamento. Muitas pessoas ficaram sem se ver, né? Até parentes, porque contaminavam e isso propagava mais a doença. O que fariam as testemunhas de Jeová como um grupo religioso? Olá, vim em sua casa falar... Como assim? Tinha que usar máscara, não tinha que ter convívio, álcool em gel e toda aquela dinâmica que é só pesquisar quem viveu esse tempo, sabe. Então, o que faria o grupo religioso Testemunho de Jeová? Violaria as ordens dos governos, porque houve decretos, leis, situações que não podia. Até muitas firmas, muitas empresas foram multadas e fechadas, porque não podia descumprir a ordem. Tinha que manter o isolamento, tinha que ficar em casa. Os templos religiosos foram fechados também, não somente das testemunhas de Jeová. E temos que lembrar que a organização é um CNPJ. Ele tem que cumprir regras, as ordens ali da comunidade, da região, da nação. E a ordem foi de encerramento. E assim teve que fazer como obediência aos governos nessa questão, para não paralisar intensamente, porque é claro que haveria multas e fechamento mesmo, né, da organização como CNPJ, e evidentemente em respeito à vida. Até porque se a gente estivesse ali, os críticos estariam como agora? Aí, ó, não respeita a vida, são desobedientes, tá vendo que as pessoas estão morrendo e tal. Né? Então, bom senso. Porque, notaram a ordem bíblica? Não é de casa em casa, tem que ser feito de casa em casa. Se não for feito de casa em casa, é um pecado. Tem nada a ver, é só uma modalidade. A ordem é evangelizar. E como grupo religioso, as testemunhas de Jeová foram orientadas imediatamente a não paralisar as suas atividades. E não foi paralisado. Imediatamente as testemunhas de Jeová foram envolvidas num novo campo de trabalho. Cartas, telefonema. No começo, bem incentivado, né?
pregue aos parentes, pregue àqueles que você tiver oportunidade, porque de certa forma alguns podiam ter contato ali pelas redes sociais, né, por meio eletrônico, e ter contato com pessoas. Então, dentro da possibilidade da segurança, não violando as ordens governamentais, as Testemunhas de Jeová deveriam continuar. A ordem foi essa: não pare. E não parou. Em nenhum momento parou a pregação, até porque as Testemunhas de Jeová já são orientadas, e nesses momentos, se tiver alguma situação, até mesmo perseguição, porque ele até salientou que na perseguição não parou. É claro que na perseguição parou. Se uma pessoa é colocada numa cela e ali isolada de todos, como que a pessoa vai pregar? Não pregava. Então, assim, em determinados momentos, a pregação não para, às vezes se desloca para um outro local. Mas você, tendo a oportunidade, já sendo orientado conforme nunca para de pregar as boas novas, porque essa é a ordem. Não deixar de falar das coisas que vemos, das coisas que vimos, das coisas que ouvimos, a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Nunca paramos. E agora, por que as Testemunhas de Jeová reiniciaram as atividades de pregação de casa em casa? Porque o cenário mudou. Agora, atualmente, a atual condição da Covid-19 permite, os governos permitem, e aí com algumas restrições, alguns cuidados, usando máscara ou outros cuidados, à medida do tempo as coisas vão retomando o seu lugar. Uma vez que essa modalidade é um modelo bíblico, mas essa modalidade é eficaz, por que não voltar às atividades? E assim as Testemunhas de Jeová estão fazendo. É um outro cenário. Entendemos bem isso? Em nenhum momento nós paramos, de pregar. Quer ver, eu vou até pegar um comentário aqui que do J. Max. Do J. Max ele salientou o seguinte: olha só, irmão, tudo bem? Testemunha de Jeová, só é testemunha de Jeová se pregar? Deixo essa pergunta para um vídeo novo seu. J. Max, muito obrigado pela sua pergunta, está tudo bem, graças a Jeová. Até nesse Interagindo parte 12 eu falo um pouco sobre a minha situação. Graças a Jeová a gente vai passando aí as dificuldades, vai enfrentando bem a situação. Mas J. Max, bem interessante, né? Testemunha de Jeová, só é testemunha de Jeová se pregar? Notamos qual foi a ordem da parte de Jesus Cristo? Pregar, evangelizar, falar. Como uma pessoa é testemunha de alguma coisa se ela não fala, né? Ela, para testemunhar, para declarar, ela precisa abrir a boca, né? Ela precisa falar. Então tem uma ordem, vamos então entender isso. Existe uma ordem da parte de Cristo. Falar sobre ele, falar sobre seus ensinos, falar sobre Jeová, falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Então é uma ordem. A testemunha de Jeová precisa abrir a boca. Ela é uma testemunha. Então ela vai divulgar, até porque sabe que está envolvendo vidas. E o tempo é curto. Imagine uma testemunha de Jeová que não abre a boca, não fala, não divulga. Como ela pode ser encarada por Deus? Ah, mas tem seu contraponto aí, vamos analisar. Já falei aí sobre uma perseguição. A pessoa é confinada dentro de uma cela. Como que ela fala? Ela está ali confinada dentro de uma prisão, sem contato com ninguém, Se ele tiver a oportunidade, fala com o guarda lá, né? Mas ele não tem contato. A comida é vamos lá no extremo, né? Comida é passada ali por baixo, ele não pode falar nada. Ele não está pregando, ele não está falando. Culpa dele? Não, evidentemente. Ele deixa de ser uma testemunha de Jeová? Claro que não. Jeová olha atentamente para ele. Claro que olha. Ele não está falando porque ele não pode falar, né? E aí existem outras situações, como uma pessoa está doente, aí está entubada lá, né? Alguns podem estar até conscientes, mas não conseguem expressar, não conseguem escrever. Ela deixou de ser uma testemunha de Jeová? Nunca. Jeová nunca vai abandonar essa pessoa por uma situação que vai além da normalidade, né? Além da sua capacidade. A pessoa não deixa de ser testemunha de Jeová
porque deixou de pregar. Agora, outro porém, a pessoa se reúne junto à organização, se batiza e vai servir a Jeová caminhando junto, né, como um grupo organizado. E aqui existe essa modalidade de pregação de casa em casa. Ah, mas eu não quero pregar de casa em casa, eu vou só pregar de uma forma rebelde, tá? Porque ele ainda não entendeu, porque agora ele batizou, ele entendeu, é assim, e existe essa modalidade. Imagine, vamos lá, imagine Jesus Cristo reunindo os 70 e falando assim, ó, vocês vão de 2 em 2 ali na aldeia, naquela cidade. Aí, Jesus, deixa eu falar um negócio, eu quero ir de 4 em 4, olha, eu vou sozinho, não, eu só vou se for de 10 em 10, e eu vou aonde eu quiser. Né? Que situação é essa? Então é interessante observar que também, de forma bíblica, existe aqueles que causam divisão, seitas, né, contendas, arrumam grupinhos, né? Então é claro que a pessoa, mas então não é uma ordem bíblica de casa em casa, eu não vou, eu vou fazer o meu trabalho. Olha, nós como queremos a união, né? Como queremos a união, queremos a paz dentro da congregação, e sabemos que não viola nenhuma ordem bíblica, é um modelo eficaz, estabelecido, está de uma forma organizada, por que não fazê-lo? Por rebeldia? Para criar suas próprias regras, porque gosta de viver à parte? Aí sim, aí algumas questões podem ser levantadas sobre a postura dessa pessoa, porque ninguém que aceita esse convite, se aproxima do grupo Testemunhas de Jeová, aí a pessoa pode até, assim, aí, concluindo o raciocínio, vai querer se desviar desse caminho ou criar uma confusão, né? Mas vamos lá, a pessoa diz assim, mas eu sou meio tímida, fico meio sem jeito. Pode ter certeza, você vai ser treinado, existem modalidades dentro da organização para te treinar, para te auxiliar, é passo a passo, ninguém vem assim de sopetão, né? Aceito a Cristo e aí já se batiza, não, aqui a gente estuda, avança na madureza espiritual, aí compreende alguns detalhes, é treinado pelo seu instrutor. Olha, tem um ancião que eu conheci, infelizmente já falecido, ele estudou com minha esposa e ele falava assim, olha, no comecinho, né? Eu aceito tudo, eu vou largar minhas imagens, eu vou largar isso, eu vou fazer isso, mas pregar de casa em casa, jamais, nunca faço isso. Ele até o final da vida dele, ele pregava de casa em casa, de forma intensa. Porque aos pouquinhos, não precisa se incomodar, aos pouquinhos ele foi sendo treinado, orientado, né? Estudou aí com minha esposa, o irmão Nonato, saudade desse irmão, né? Serviu como ancião muitos anos ali na congregação próximo de Mesquita, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então ele avançou, ele foi criando coragem e ele aprendeu. Então assim, não é um mistério, até hoje na retomada das atividades, muitos falam assim, eu estou preocupado, é verdade, 2 anos e meio sem pregar de casa em casa, cria uma ansiedade, mas não vai ser diferente conforme era no passado não. Muitos vão aceitar, muitos não vão aceitar, vai haver objeção, vai haver aceitação, e assim a gente segue. Nós vamos cumprir a ordem bíblica de falar. De forma particular, todo mundo, não existe isso, tá? Se alguém diz que é assim, está errado, seja quem for. De forma particular, todos têm o direito de falar de Jeová aonde quiser falar. Ponto. De forma organizada, existe esse modelo, já estabelecido lá nas primeiras congregações, de casa em casa, tem se mostrado eficaz e assim nós fazemos. E então, no resumo, vamos lá. As testemunhas de Jeová nunca pararam de falar, de ensinar. Seja qual for a situação que vier, todos já estão sendo orientados, quando tiver oportunidade, a declarar as boas novas, até o dia que realmente for encerrado isso. E aí, isso é tema para outros vídeos. Ok? Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová, eu espero ter atingido o ponto, senão a gente faz um novo vídeo aí falando um pouquinho. Mas um grande abraço a todos que aceitam as testemunhas de Jeová também ali, ó, que fazem um trabalho voluntário e com um objetivo muito importante de falar sobre Cristo. Receba essas pessoas, não são seus inimigos, não são seus inimigos. Se você não quiser ouvir, marque uma nova visita, aí eles vão voltar em outra ocasião. Mas esse trabalho de falar de casa em casa é eficaz, é muito importante
tem sido proveitoso, atingido muitas pessoas aprenderam a verdade por essa modalidade. Mas, na conclusão, não é uma obrigação bíblica, é algo organizacional e nós gostaríamos de colaborar para que tudo funcione de forma ordeira, não tirando a paz, não desunindo, não criando divisões. Mas o importante, tenha certeza, onde você estiver, na praça, no ônibus, no elevador, lá no escritório, seja onde for, fale sobre Cristo, fale sobre Jeová, fale sobre a palavra de Deus e suas ordens, tá bom? Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.